obtendo a libertação do medo. O resultado de um desenvolvimento espiritual dessa natureza é elevar o indivíduo acima do reino do medo. Essa libertação do medo, entretanto, não é alcançada instantaneamente. Poucos de nós podem chegar ao ponto de dizer: não temo uma bomba atômica. Temos que começar com coisas que parecem menos poderosas, talvez como o tempo ou o clima, como alimentos ou germes, e retirar o poder deles por entender que, por si próprios, eles não podem ter poder, porque todo o poder está na consciência que produz a forma, e não na forma. Para atingir este estado de consciência, é útil praticar os efeitos da contemplação em nossa meditação, refletir sobre o tempo, o clima, os alimentos, os germes, e perceber que eles próprios não têm poder, exceto o poder com que os investimos. O poder está dentro de nossa consciência. Shakespeare expressou isso de forma sucinta, quando disse: não há nada bom ou ruim, mas o pensamento o faz assim. Em outras palavras, o mal não está na coisa nem no efeito. Qualquer mal que existe está em nossa percepção do que estamos vendo, ou no poder com o qual imbuímos um indivíduo, uma condição ou uma circunstância. A maioria de nós já demonstrou isso em algum grau, e provou que muitos dos chamados poderes do mundo se tornam impotentes perante nossa consciência espiritual. Experimentamos, alguns em pequeno grau e outros em maior grau, a operação deste princípio em nossa vida. Mas, até que o tomemos conscientemente em nosso eu, em nosso santuário interior, e permaneçamos nele, não podemos torná-lo prático em nossa experiência diária. É verdade que podemos receber benefícios daqueles que atingiram a consciência do não poder, mas isso é apenas uma ajuda temporária para nós. Eventualmente, devemos levar este assunto para a meditação, deixar nosso pensamento vagar por toda a extensão de nossa vida humana e fazer uma verificação mental dessas coisas, pessoas ou condições que tememos. E devemos começar a silenciar esses medos, retirando o poder das coisas, pessoas ou condições, e percebendo: Deus é a consciência infinita, a consciência de todo o universo. É dessa consciência que é Deus que todo o mundo se manifesta. Deus olhou para o seu universo e viu que tudo era bom. Deus, como consciência, a substância de toda a criação espiritual, poderia criar e manifestar um mundo apenas à imagem e semelhança de si mesmo. Portanto, este universo espiritual está pleno das qualidades de Deus, e sem outras qualidades. Apenas Deus entrou em seu próprio universo. Apenas as qualidades e as atividades de Deus, e, portanto, tudo o que existe está em e é de Deus. Não há poder maligno na criação espiritual, porque não há poder maligno em Deus. Nele não há escuridão alguma. Nada jamais poderia entrar na consciência de Deus que contamine ou cometa mentira. Deus é puro demais para contemplar a iniquidade. A consciência de Deus é pureza absoluta, vida eterna, a própria imortalidade. A vida é a realidade eterna, pois não tenho prazer na morte do que morre, portanto, voltai-vos e vivei. Deus não criou a morte ou qualquer coisa que possa causar a morte. Deus é espírito puro, imaculado, é vida eterna. E Deus, atuando como a consciência de Cristo Jesus, diz: Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Não disse: Eu vim para que tenham a morte, ou
Eu vim para que tenham a vida até os 70 anos, mas eu vim para que tenham vida plenamente. Além disso, a voz de Deus novamente falando como a consciência de Cristo Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Sempre Deus está expressando a eternidade e imortalidade do homem. Nada jamais foi criado por Deus com o poder de causar angústia ao homem. Não há lugar, na vida mais abundante, para a morte ou para qualquer coisa que possa causar a morte. À medida em que voltamos à criação espiritual original, conforme revelado no primeiro capítulo do Gênesis, não há um único sinal de discórdia ou de qualquer coisa que tenha poder para destruir o universo de Deus. Se existisse, estaríamos admitindo que Deus, o Criador, também é Deus, o Destruidor, que Deus, no tempo da criação, também fez algo para destruir sua própria criação. Há apenas um sentido em que o ensino oriental de Deus como Criador e Destruidor pode ser aceito, e é que Deus, como Criador do universo, deve ser automaticamente o destruidor de tudo que é contrário à criação espiritual. Isso, entretanto, nunca significaria o destruidor de qualquer coisa real. Uma vez que Deus é o princípio autocriado, automantido e autossustentável deste universo, a responsabilidade por nossa imortalidade e eternidade está em Deus, não no homem, não em bombas, germes e nem nos altos ou baixos de Wall Street. O destino do homem não está no efeito, mas na consciência. A consciência que é Deus, o infinito, o divino, o puro. Na verdade, esta consciência é a consciência do homem e, em seu estado incondicionado, deixa o homem espiritual intocado pelas condições mortais, circunstâncias materiais ou crenças humanas, como fez com Melquisedeque. Alcançando a consciência incondicionada. Os males que nos sobrevêm não estão em Deus ou no homem, mas sim no condicionamento que recebemos pela ignorância que nos foi imposta desde tempos imemoriais. Em outras palavras, cada vez que damos poder a uma pessoa, coisa ou condição, nossa consciência está demonstrando seu condicionamento e, nessa medida, nos tornamos vítimas dele. Pode ser uma surpresa ver como seria fácil para alguma pessoa, seja para um propósito específico ou apenas como um experimento, nos mostrar quão rápido poderíamos ser levados a desconfiar uns dos outros e, no final, temer uns aos outros. Isso foi feito repetidamente. É muito simples condicionar as mentes de pessoas que não estão alertas e aceitam as opiniões, pensamentos e crença dos outros sem pensar, e respondem à sugestão individual ou à histeria em massa como robôs. Se escutássemos toda a propaganda e opinião alheia, muito em breve estaríamos lutando não só com nossas famílias, mas com nossos vizinhos e com o mundo inteiro. A questão é esta: a quem devemos lealdade? A quem entregamos nossas mentes e nossos pensamentos? É muito difícil para pessoas que não aprenderam o valor da meditação se voltarem para a presença em busca de orientação, instrução e sabedoria. Em vez disso, elas confiam nas opiniões recolhidas em jornais, revistas, propagandas de televisão e, portanto, temem cada manchete, como se pudesse ser uma ameaça à vida que é Deus. Se é verdade que o reino de Deus está dentro de nós, então o reino de poder está dentro de nós, porque Deus é poder. E não apenas Deus é poder, mas Deus é todo o poder que existe. Deus é onipotência. Se pudermos aceitar Deus como todo-poderoso e, se pudermos aceitar a presença de Deus
o poder de Deus e o reino de Deus como estando dentro de nós, então podemos entender que o lugar em que estamos é solo sagrado. Por quê? Porque somos inseparáveis e indivisíveis de nosso Pai, pois o reino de nosso Pai está dentro de nós. O reino da onipotência está dentro de nós. Mas, somente quando meditamos sobre isso, podemos olhar para fora e afirmar com convicção: não temerei o que o homem mortal ou as condições mortais podem fazer comigo. Não temerei o que a mortalidade pode fazer. Não temerei o que os germes ou as bombas podem fazer, porque o reino de Deus, a onipotência está dentro de mim. Todo o poder está dentro de mim. Normalmente, Deus é aceito não como onipotência, mas apenas como um grande poder a ser invocado sobre o que quer que o inimigo possa parecer. Pode ser pecado, doença ou morte. Pode ser uma guerra, pode ser qualquer coisa. Apesar de todas as nossas orações por saúde, segurança e paz, elas ainda estão ausentes do mundo. E por quê? Nossas orações não tiveram sucesso porque Deus não é um grande poder sobre poderes menores? Deus é onipotência, e esses outros poderes não são poderes, exceto na proporção em que somos condicionados a aceitá-los. Basta viajar pelo mundo para testemunhar os medos que martelam na consciência dos homens. Existe alguma esperança de liberdade no mundo, até que haja uma libertação do medo? Não, não é o medo a raiz de todos os problemas pessoais, nacionais e internacionais? Não é o medo verdadeiro bicho-papão? Assaltos foram cometidos com pistolas de brinquedo, embora não haja força em um brinquedo. Não foi o poder em aceitá-lo como uma arma real? Quantas pessoas morreram por causa das sugestões diabólicas dos kahunas dos tempos antigos? Quantas pessoas se tornaram miseráveis por causa da feitiçaria? Já houve algum poder real nos kahunas ou na bruxaria? Não era o poder do medo de que fosse um poder, um medo que se apoderou da vítima? Recentemente, experimentos foram conduzidos nos quais metade de um grupo de pessoas recebeu cápsulas com germes de gripe e a outra metade cápsulas de água. Todos eles acreditavam que estavam recebendo os germes de gripe e aproximadamente a mesma porcentagem em cada grupo pegou o resfriado. Mas quando o procedimento foi revertido, os mesmos resultados foram obtidos. O poder não estava nas cápsulas. Eram as mentes dos participantes do experimento que deram às cápsulas o único poder que tinham. Em nosso estado incondicionado, somos imortais e eternos, e nada externo a nós e ninguém externo a nós tem poder, jurisdição ou controle sobre nós. Somos indivíduos, mas um com Deus. Toda a onipotência, toda a graça divina, todo o amor divino, todo o poder divino são nossos. Portanto, nada externo a nós pode agir sobre nós. Se nos permitirmos ser condicionados pela aceitação de crenças e medos universais, eles agem sobre nós da mesma maneira que agem sobre o resto da raça humana, e nos tornamos vítimas deles. Não tememos fantasmas, mas existem algumas pessoas que temem. Existe algum poder nos fantasmas, ou o poder está no medo deles? Existe hoje talvez milhões de pessoas no mundo virtualmente intocadas por germes nocivos e praticamente imunes a tais doenças. Por quê? É porque há menos germes em seus sistemas do que em qualquer outra pessoa? Ou é porque aceitaram a onipotência, porque concordaram que todo o poder de Deus é dado a eles, não aos germes, ou ao tempo ou ao clima? Deus dotou cada um de nós com seu poder.
Deus nos deu domínio sobre tudo que existe na terra, sob a terra e acima da terra. Renunciamos a este domínio, permitindo-nos ser condicionados pela ignorância do mundo e pelos medos do mundo. Ressurreição aqui e agora. Em nossa unidade com o Pai, encontramos não apenas poder espiritual, mas alimento, água, inspiração e até ressurreição. Quantas vezes ouvimos as perguntas: você acredita na ressurreição? Jesus ressuscitou de um túmulo? Alguém viu Jesus ressuscitado? Ele andou na terra? Aqueles que não acreditam que Jesus foi crucificado e sepultado, que ele ressuscitou do túmulo e andou pela terra, não têm a visão espiritual que os capacitaria a ver o que os olhos não podem ver e ouvir o que os ouvidos não podem ouvir. A verdade é que Jesus foi crucificado, ele foi sepultado, ele se levantou da tumba, ele andou sobre a terra e foi visto por pelo menos 500 pessoas que deram testemunha desse fato. Esta era a verdade sobre Jesus sem qualquer dúvida, mas também é a verdade sobre todos nós. Nós também andaremos livremente pela terra após nosso chamado enterro. A única diferença é que não haverá 500 pessoas para nos identificar, porque não lhes dissemos que nos esperassem ou acreditassem em nossos poderes de ressurreição. Portanto, nossos amigos se afastarão de nosso funeral com tristeza, acreditando que fomos a algum lugar, e de acordo com sua crença, assim será com eles. Os mortos nunca são sepultados e nunca cremados. Isso acontece apenas com a casca, com o corpo. Sei que isso é verdade, porque realmente vi aqueles que já faleceram em minha presença e, em alguns casos, os ouvi falando comigo. Cada um de nós, a seu tempo, deixará de ser visto, e isto está de acordo com a sabedoria divina, que nos permite superar a forma de uma criança e nos tornar um adolescente. Então, superar a forma de um adolescente para se tornar um adulto, e continuar a amadurecer até que tenhamos superado a necessidade dessa forma ou corpo em particular e sejamos capazes de fazer uma transição para que possamos atuar em ainda outra forma. Se todos permanecessem nesta terra para sempre, não haveria oportunidade para as gerações vindouras, nem haveria qualquer atividade para os cidadãos mais velhos que esgotaram sua capacidade de servir ao mundo. Portanto, deve ser assegurado crescimento e desenvolvimento contínuos. E depois de um certo período de tempo, nesta terra, eles não podem mais servir a nós aqui. Estou certo de que há muitos que fazem a transição antes do tempo, muitos que são forçados a sair por causa de doenças ou pobreza, e isso só mudará à medida em que o mundo se tornar mais espiritual. Mas, quando vemos os que já estão maduros seguirem para uma nova experiência, devemos nos alegrar com a oportunidade maior que agora lhes é dada de atuar de maneira útil, harmoniosa e alegre. Está destinado sermos imortais, pois a descendência de Deus não pode ser menos imortal do que Deus. Somos imortais, temporariamente revestidos da crença de que somos mortais. Estamos vestidos com a mortalidade, mas a mensagem de Cristo é que devemos estar despidos. Devemos remover de nós mesmos esse falso conceito de eu, que afirma que somos mortais, e devemos estar vestidos com imortalidade. Devemos morrer diariamente para a nossa mortalidade e renascer para a nossa imortalidade. Do início ao fim, a Escritura revela que há um poder que restaura nossos anos que o gafanhoto comeu. Há um poder de ressurreição, um poder de restauração, regeneração e renovação.
E é esse poder dentro de nós que o Mestre veio revelar. Ele restaurou a dignidade plena e completa à mulher apanhada em adultério. Ele restaurou ao céu o ladrão na cruz. O que foi aquela restauração e regeneração, senão uma ressurreição?